Boa noite, pessoal. Hoje eu estou aqui para começar mais uma série de webinars com vocês. Então, nós já fizemos outra série de 7 semanas, toda quarta-feira, falando em utilizações da RSK com um foco para desenvolvedores. Agora a gente vai começar outra série dessa. Hoje, especialmente, eu vou falar um geral do que é a RSK, porque até os webinars passados o foco era mostrar a utilização, mas mostrar realmente o quanto era parecido com o Ethereum, o quanto a gente conseguia fazer as mesmas coisas. Mas dessa vez a ideia é entender o que está por trás, o que está acontecendo com a RSK, como é que funciona tudo isso. Então, é isso que a gente vai fazer hoje nesse primeiro webinar. Então, hoje ele não é um workshop, não é prático, ele é uma apresentação de diversos conceitos, diversas bases que a gente tem aqui na RSK para vocês. Então, vamos lá. Só mais um minutinho. Eu já vou mudar o meu slide. Pronto. Então é isso, só para falar de mim. Dessa vez eu nem fiz uma apresentação, vou falar só o que eu faço. Então, na RSK, eu estou na RSK desde dezembro, como Developer Advocate. Eu lembro que logo que eu entrei lá, principalmente o pessoal fora até do Brasil, me perguntou muito o que eu estou fazendo ali, o que eu vim fazer, porque eu sou desenvolvedora Ethereum, eu sou super especializada em Ethereum, e eu vim para a RSK exatamente porque eu consigo utilizar todo o meu conhecimento numa rede nova. E esse é um grande desafio. Eu cheguei na RSK já tentando fazer todas as coisas que eu conhecia de Ethereum, e para minha surpresa, assim, fiquei muito feliz, muito realizada de perceber que realmente a maioria das coisas eu consigo fazer, 95% praticamente. E hoje eu vou mostrar para vocês por que eu consigo fazer tudo isso. Então, o que é a RSK? Então, a RSK ela é a primeira plataforma que é open source onde a gente consegue executar smart contracts e que está baseada na rede do Bitcoin. Porque acho que todo mundo sabe que o Bitcoin, que é o primeiro blockchain, o conceito básico do Bitcoin é a transferência de valores, a transferência de Bitcoins. A gente pode até colocar uma pequena mensagem numa transação, mas ele não tem a capacidade para executar smart contracts. Ele não foi preparado para isso. E a rede RSK é uma rede que começa como uma segunda camada da rede do Bitcoin, para adicionar valor e adicionar funcionalidades para o ecossistema do Bitcoin, principalmente para executar smart contracts e pensando também na questão de escalabilidade da própria rede do Bitcoin. Como é que a gente pode ter mais transações por minuto? Bom, e para entender melhor o que é isso, pensa que a gente tem o Bitcoin, então, como centro de tudo. E até uma coisa interessante sobre o Bitcoin, até em relação ao Ethereum, tem muita gente que são chamados Bitcoiners, que eles acreditam no Bitcoin e só no Bitcoin. E eles não acreditam no Ethereum. Então, até para essas pessoas, ter uma segunda camada onde você consiga fazer outras coisas utilizando o Bitcoin, ela é muito importante. E a gente tem, então, o Bitcoin como centro e a gente tem a RSK como uma segunda camada que está envolvendo o Bitcoin com toda uma camada de lógica onde a gente pode, então, começar a utilizar os smart contracts. Eu até peguei um Twitter recente aí de uma reportagem que o Nick Szabo fez falando da RSK como sendo um exemplo de Layer 2, de segunda camada para smart contract. Eu achei muito interessante, até para quem não conhece, então, o Nick Szabo, ele é o criador do conceito do smart contract. Então, ele fez um paper falando de smart contracts, aí em 97, 98 já se falava em smart contracts, muito antes até de existir o blockchain, de existir um lugar onde eles pudessem ser executados, e ele é um grande gênio, assim, admiro demais o Nick Szabo, e ele já reconhecendo a RSK como um exemplo aí de layer 2 de segunda camada para smart contracts. Isso é super importante até para a gente.
E pensando nisso que eu mostrei para vocês, então a gente tem o Bitcoin no meio, a gente tem a segunda camada, que é a base da RSK, e a ideia é que em cima dessa segunda camada, a gente consiga realmente chegar nas aplicações e no que a gente chama de internet de valor. Então, a gente está falando de serviços de pagamento, serviços de identidade, serviços de armazenamento descentralizado, de dados como um todo, e inclusive essa camada mais externa de serviços que a gente tem também, que é essa nossa estrutura hoje. Então, a gente tem a primeira camada, que é o Bitcoin, a segunda camada, que é a infraestrutura da RSK, dos smart contracts, e em cima dessa segunda camada, a própria IOV Labs criou a RIF, que é a RSK Infraestrutura Framework, que é onde a gente está construindo alguns projetos, algumas coisas já para serem utilizadas então em cima da rede, tá? E aí, agora eu falei de IOV Labs, né? Porque a IOV Labs é a empresa maior, é a organização maior, e dentro da IOV Labs é que a gente tem a RSK, a RIF, e tem mais uma empresa agora da parte de redes sociais, que é a Taringa, que foi uma aquisição até recente, porque as outras duas é um desenvolvimento interno mesmo, né? Desde o início da RSK. Particularmente, eu conheço a RSK desde o meu início de blockchain. Eu comecei em 2017, o primeiro grande congresso que eu fui internacional, que foi a LabitConf na Colômbia, a RSK já estava lá apresentando no palco, e desde essa época que eu acompanho a evolução deles, os lançamentos todo ano, e eu sempre fui muito fã da RSK, para mim é um projeto muito consistente, e eu estou muito feliz agora de fazer parte desse projeto também. Como eu falei, a RSK ela é uma sidechain. Então, o que é uma sidechain, né? É uma sidechain, ela está baseada em outra rede, então nós somos uma sidechain do Bitcoin, mas uma sidechain a gente pode falar que assim é uma blockchain independente também, mas essa blockchain ela envia dados para outra blockchain. Então, a moeda nativa da RSK é atrelada ao valor da moeda nativa do Bitcoin, que é o próprio Bitcoin. E a gente usa muito o conceito que a gente fala das provas de pagamento, que é o SPV Proofs, que é algo do tipo que você vai ter para sua transação, você consegue armazenar todas as outras, os hashes importantes para provar que a sua transação está em um determinado bloco, sem que você tenha que ter todas as transações da rede, ou até mesmo todas as transações do bloco. E é isso que a gente vê até aqui nessa parte da figura. Então, a RSK entra como uma segunda rede aqui do lado, e a gente vê algumas verificações que acontecem numa rede que voltam para a rede principal, que são registradas depois na rede principal também. E pensando nisso, então, a gente tem dois conceitos importantes que eu vou detalhar para vocês agora. Um deles é o de Merged Mining e o outro é o do Two-Way Peg, que é o que a gente chama da bridge, que é o que faz o valor da RSK estar atrelado ao valor do Bitcoin. Então, pensando em arquitetura, a gente tem o Bitcoin e a gente tem a RSK. O Bitcoin ele tem blocos em média, a cada 10 minutos. Os blocos da RSK, eles acontecem praticamente a cada 30 segundos. Então, a gente vai ter muito mais bloco numa cadeia com os smart contracts do que na outra rede. E existe uma forma onde isso é sincronizado. Então, a forma que isso acontece é com o que a gente chama de merged mining. Então, a validação, quando a gente fala em mineração, a gente está falando então da validação de blocos. Então, a validação dos blocos da RSK, ela é feita juntamente com a validação dos blocos do próprio Bitcoin. Então, quem faz a mineração de Bitcoin consegue também fazer a mineração da RSK com o mesmo equipamento. As mesmas redes usam o mesmo algoritmo de Proof of Work, que é o Double SHA-256. Para fazer essa mineração dos dois, você não vai ter nenhum custo adicional.
E aí os grandes pools de mineração, eles vão incluir uma referência ao bloco da RSK na mineração que eles entregam para os mineradores. E aí, dependendo, vai ver se esse bloco ele vai entrar somente na rede da RSK ou na rede do Bitcoin. Então, é exatamente essa a informação dos dois blocos está no mesmo lugar quando os mineradores estão, então, validando as transações. E aí eu tenho até uma figurinha para mostrar para vocês, então, os blocos caminhando ou para uma rede ou para outra, isso que é a mineração, quando os blocos estão sendo gerados em uma rede ou na outra. Então, vamos seguir em frente. Como eu falei para vocês, então, isso funciona e a RSK ela já está junto com os grandes pools de mineração. Então, o software que está no pool de mineração é que ele vai definir se o bloco vai para a rede do Bitcoin ou para a rede da RSK. Então, pensando em pool, para quem não sabe o que é um pool de mineração, então são diversos mineradores que eles trabalham em conjunto para encontrar soluções dos blocos em um pool. Então, cada um vai estar fazendo como se fosse uma parte do trabalho aí. Mas então sobre o Merged Mining, como eu falei para vocês, então os blocos são criados na RSK a cada 30 segundos. E por que é bem mais rápido que a rede do Bitcoin? Porque a ideia é garantir a execução dos smart contracts. Não faz sentido esperar 10 minutos para saber se alguma coisa no smart contract foi executado ou não. Uma coisa importante é que na rede da RSK não são criados bitcoins, não são criados novas moedas, né? Nem R Bitcoin, que é o nosso Bitcoin. Mas existe a recompensa, né? Pela validação de blocos na rede da RSK também. E depois eu vou compartilhar com vocês esses slides, porque eu coloquei aí alguns links para vocês darem uma olhadinha depois. Aqui, por exemplo, na nossa página de estatísticas da RSK, esse aqui eu peguei ontem, a gente pode depois até dar uma olhada ao vivo daqui a pouco, mas o que eu queria mostrar, que vocês prestassem atenção, é exatamente na taxa dos mineradores da rede do Bitcoin que estão minerando também RSK. Então, já passa de 60% dos mineradores, então, dos pools de mineração de Bitcoin, que também validam os blocos da rede da RSK junto. Então, isso é super importante para a rede da RSK no sentido de que dá uma confiabilidade, uma segurança muito grande na nossa rede, que ela tem uma base muito grande. Como eu falei para vocês, que existe uma recompensa pela validação desses blocos. E essa recompensa, ela é administrada por um smart contract, então, que é o que a gente chama do REMASC, que é o Reward Manager Smart Contract. Então, ele é um contrato inteligente, um smart contract, que ele é executado em cada bloco e que ele faz a distribuição das recompensas coletadas pelas taxas de mineração, né, das taxas das transações que acontecem na rede da RSK. Só que essa mineração, essa recompensa, ela não vai imediatamente no mesmo bloco para o minerador, ela vai alguns blocos depois. Então, existe a confirmação do bloco, e só alguns blocos depois ela vai realmente para o minerador. E por que isso? Porque a gente tem a garantia de que essa confirmação também, ou esse conjunto de confirmações, vai para a rede do Bitcoin também. E aí, só quando realmente a cadeia é imutável, que não existe mais nenhuma possibilidade de voltar nada, a gente está garantindo a imutabilidade disso de acordo com o número de blocos, aí sim é que o minerador vai receber a recompensa dele. E é isso que eu já falei para vocês, então, que os mineradores eles ganham as taxas da rede da RSK. E importante relembrar, né, reforçar, que esse processo de minerador é feito com o mesmo poder de processamento do hash usado na mineração do Bitcoin. Não precisa de nada mais, não tem custo, não tem nenhum impacto adicional nisso. E aí, então, eu coloquei até a página do mining para vocês, o mining.rsk.co, que é para vocês entenderem mais da mineração. Depois vocês podem dar uma olhadinha lá.
A outra coisa super importante que eu comentei para vocês é o sistema de two-way peg, que é a bridge entre as duas redes. Então, a gente está falando que, assim, a gente tem os bitcoins que estão rodando no blockchain do Bitcoin, e esses bitcoins, eles são depositados num cofre, e aí eles são travados nesse cofre. Então, o bitcoin que está no cofre, ele não vai conseguir ser movido, porque enquanto ele for travado aqui, ele vai ser liberado na rede da RSK. E aí sim a gente tem o que a gente chama de Smart Bitcoin ou do RBTC, que vão estar circulando na sidechain, na rede do Bitcoin. Esse cofre, ele ainda é controlado por uma federação. A ideia é que quando aumentar mais ainda a taxa de mineradores da rede do Bitcoin, que também minerem a RSK, não precise mais nem existir essa federação, é para ser realmente completamente descentralizado, e aí isso aconteça de forma mais automática. Então, a ideia é interessante entender isso aqui, que a gente está falando que, então, quando o Bitcoin está travado na rede principal, ele é, então, destravado na sidechain e vice-versa. Opa! Ou se ele estiver na sidechain, se você volta ele da sidechain para o cofre, aí você pode liberar o seu Bitcoin de volta. Já tem uma figura bonitinha para vocês. Então, é esse componente chamado de two-way peg que faz essa conexão entre a rede do Bitcoin e a rede da RSK. E é o que permite a transferência dos Bitcoins para a rede da RSK. E também, e por que a gente precisa ter Bitcoin na rede da RSK? Porque o pagamento das taxas de transação, elas acontecem nessa rede. A gente tem taxa para fazer as execuções dos smart contracts. Então, aí que acontece a conversão entre o Bitcoin e o RBitcoin, o RBTC. E como é que vai funcionar isso, então? É a figurinha que eu mostrei para vocês. Os bitcoins vão ser enviados para um endereço especial, eles vão ficar bloqueados nesse endereço, e aí acontece o que a gente chama de peg-in, que os bitcoins são transformados em R-bitcoins. Aí eles são utilizados na rede da RSK, sempre um bitcoin igual, um BTC igual a um RBTC, e no momento que de repente você quiser ter o bitcoin em forma de bitcoin de novo, a gente faz o que a gente chama de peg-out, que os RBTC são transformados em Bitcoin de novo. E eu tenho aqui uma animação para mostrar para vocês. Então, o Bitcoin indo para a rede da RSK, então ele vai ser travado lá, e aqui a gente pode fazer o que tem que fazer, executar smart contracts. Na hora que você trava do outro lado, aí você vai poder mandar o Bitcoin, o RBitcoin de volta para outra rede. Então, esse é o processo. Deixei aqui também um link para vocês, depois eu mando então para vocês. E a rede da RSK tem tudo a ver com Bitcoin, então ela está baseada na rede do Bitcoin, mas ela executa smart contract, ou seja, ela tem alguma coisa a ver com Ethereum também. E o que tem a ver com Ethereum? Então, a RVM, que é a RSK Virtual Machine, ela foi baseada na Ethereum Virtual Machine, na versão Java da Ethereum Virtual Machine. Então, por causa disso, a gente consegue utilizar um montão das ferramentas que existem para os desenvolvedores Ethereum. Foi isso que quando eu entrei na RSK eu saí fazendo, né? Então, usar Remix, usar o Truffle, os contratos da biblioteca do OpenZeppelin, o conceito dos Explorers, de Gas Station, o HD Wallet Provider para a gente poder conectar o Truffle nas redes, a Web3 para fazer front-end para os smart contracts, para fazer a comunicação com front-end, as próprias wallets que a gente usa no Ethereum, como MetaMask, a Nifty Wallet, que é da POA, que é uma outra sidechain de Ethereum. Então, tudo isso a gente consegue utilizar na rede da RSK. Como eu já falei para vocês, os smart contracts são os mesmos, a gente usa a mesma linguagem, que é o Solidity. Então, eles são completamente compatíveis, então, com os smart contracts da rede do Ethereum. E nessa compatibilidade também, a gente tem algumas ferramentas que estão sendo criadas até para facilitar essa interoperabilidade com a rede do Ethereum também. Uma das ferramentas que foi criada já, que já está em produção, é a Token Bridge. Então, é uma ferramenta onde a gente pode transferir tokens no padrão RC20
de uma rede para outra, tanto da rede da RSK para a rede Ethereum, ou para a rede de Ethereum de volta para a rede da RSK. Funciona aí para os dois lados. Então, você vai enviar um token para token bridge, e aí vai receber no outro blockchain no mesmo endereço. Então, a gente está falando também da compatibilidade de endereços entre as redes. Isso é feito através de smart contract e também com os oracles para garantir que as coisas estejam valendo a mesma coisa, para poder fazer essa conexão entre as blockchains. Então, isso é um grande passo, porque eu vejo que no futuro não vai existir uma única blockchain. O Bitcoin é principal, o Ethereum é fundamental, a RSK está baseada no Bitcoin e traz as coisas do Ethereum para o Bitcoin, mas vão existir outras redes. E essa interoperabilidade, essa comunicação entre eles é uma coisa super importante. E continuando nessa parte, então, de ferramentas, a gente tem, então, essas coisas que eu até já falei para vocês, de Explorer, Truffle, Faucet, que é onde a gente pega as criptomoedas para fazer testes, né, para as testnets, o próprio Visual Studio Code, que serve para a gente fazer desenvolvimento em diversas linguagens, que é muito prático no Ethereum, a gente também usa na RSK, e está muito forte agora a questão das ferramentas para DeFi, né, que é para Decentralized Finance, para as finanças descentralizadas, tem muita coisa compatível também. Então, a gente estava essa semana até testando uma versão parecida com o Uniswap, tem muita coisa funcionando bem legal. Aí, quando a gente pensa ainda nessa coisa de arquitetura, a gente pode pensar no como é que funciona o nó. E até para deixar claro o que é um nó, então, como é que funciona um blockchain, né? Se você quer fazer parte de uma rede de blockchain, você vai executar um software no seu computador, e esse software ele é chamado de nó. E é este nó que faz a comunicação com os outros nós da mesma rede. Então, no caso da RSK, o nosso RSK JNode, o J é de Java, então é um nó feito em Java, que é a RVM, que eu já falei para vocês. Ele ele tem o protocolo de comunicação, que é igualzinho ao protocolo do Ethereum, que é o JSON RPC. E por isso que a gente pode usar, por exemplo, o Web3, que é uma ferramenta para fazer a comunicação entre front-ends, entre as aplicações descentralizadas e os smart contracts na rede Ethereum, também pode ser utilizada, então, na rede da RSK. Depois aqui também tem um link para passar para vocês. E pensando em redes, né? Até porque quando a gente fala de Ethereum, a gente tem a mainnet e tem diversas testnets. No caso da RSK, a gente tem duas redes, que é a mainnet e a testnet. Então, tem uma de cada, uma mainnet e uma testnet. Mas a gente também pode usar a rede para fazer projetos, por exemplo, enterprise. Mas só voltando ainda para essas duas, a mainnet é que está realmente conectada ao Bitcoin e onde o dinheiro vale de verdade, e a testnet utiliza os RBTCs de teste. Ela serve para você fazer um teste no ambiente que seja igual ao da mainnet, igual ao de produção, mas que você não tem nenhum custo para isso. E como eu falei, existe ainda uma terceira forma de você utilizar a própria rede, que é muito comum, que é criar uma rede permissionada. Então, você poderia fazer isso ou com Bitcoin, ou com Ethereum, é muito comum. Da mesma forma, você pode ter uma rede permissionada, que é o que a gente costuma chamar de rede enterprise, na RSK. O conceito de rede permissionada, de uma rede enterprise, é que não necessariamente determinadas empresas podem expor todos os seus dados numa rede pública, mas elas querem ter uma rede entre algumas empresas para fazer esse compartilhamento de dados. E aí é que entra, por exemplo, uma rede permissionada. Quando a gente está falando de rede permissionada, a gente está falando que não vai ter taxas, então não tem recompensa de mineração, não precisa. As transações, elas são privadas no sentido de que só quem faz parte dessa rede é que pode acessar as transações. Para você fazer parte dessa rede, você tem que ter uma autorização, então você é um nó conhecido na rede, você tem que se identificar. E essas redes permissionadas, elas têm sempre uma maior escalabilidade do que uma rede pública. Então, é fácil de implementar, é bem interessante esse tipo de rede. É muito comum também no time, tem muitas redes assim.
Outra coisa que eu queria falar para vocês um pouquinho, por mais que eu falei que assim, o foco é o que é RSK, é entender aquela terceira camada que eu mostrei para vocês, que é a camada que vai estar em cima da RSK, que é o da RIF, que é a RSK Infrastructure Framework, o framework de infraestrutura da RSK. Então, lembrando, a gente vai ter o Bitcoin, que é realmente a parte de valor, então as transferências de valores. A gente tem a camada da RSK para execução dos smart contracts, então é uma camada de lógica, é uma camada onde a gente pode pensar que aqui a gente tem a execução de programas de forma descentralizada, e em cima dessa camada, ou seja, baseado nessa camada, a gente tem um montão de outras coisas que seriam, então, ferramentas e frameworks que podem ser utilizados para compor bibliotecas e para criar as aplicações descentralizadas. Então, o RIF Directory está até mudando de nome agora para RIF Identity, porque ele é a parte de identidade descentralizada e também a parte de name services, igual a gente tem o DNS, que a gente acessa, por exemplo, até um rsk.org ou mesmo um google.com, que seja, a gente está falando de DNS. Existe o NS, que são os domínios para ETH, e existe também o RNS, que são os domínios para RSK. Eles são cuidados aqui, são administrados no RIF Directory, assim como a gente também pode criar identidades aqui. Tem uma parte de pagamentos, que até ela é chamada de Lumino, porque imagina que a ideia de pagamentos instantâneos, no Bitcoin eles não são instantâneos se você tem que esperar 10 minutos no mínimo para confirmar um bloco. E para você ter uma escalabilidade nessa parte de pagamentos, a ideia é que o RIF Payments consegue ajudar isso na rede da RSK. Na parte de storage, eu gosto muito do storage porque a gente usa tanto o storage no IPFS quanto no Swarm, que são dois grandes produtos aí para fazer armazenamento descentralizado, e até mesmo em Denver, agora em fevereiro, que tem um dos maiores hackathons de Ethereum do mundo, que é o It Denver, eu peguei o desafio do estado do Colorado para fazer, então você pode ganhar um prêmio pelo hackathon como um todo, você pode ganhar prêmios para determinadas empresas que estão patrocinando o hackathon. E uma das coisas que eu fico muito feliz, até eu gosto muito de contar, é que o governo do estado do Colorado, ele era um patrocinador num hackathon do Ethereum. Então, isso para mim é fantástico. É um sonho acontecer uma coisa dessas, por exemplo, aqui no Brasil. E o meu projeto para resolver um dos problemas que o governo do estado do Colorado apresentou foi utilizando o RIF Storage, foi utilizando a rede da RSK junto com o RIF Storage para armazenamento de documentos. Foi bem interessante, eu ganhei um prêmio com isso, com eles, eu fui muito feliz, foi super legal. A gente tem também o Commons, que seriam bibliotecas, mas o conceito de tools, o Commons e o tools são coisas parecidas, seriam ferramentas para você criar outras coisas, até como se fossem peças de Lego que você vai usar. Os gateways, eles servem para você fazer comunicações com outras blockchains, com outras coisas aí. E o marketplace é um lugar onde você vai você vai poder oferecer serviços. Então, a gente tem falado muito agora de marketplace de DeFi, que é de serviços descentralizados. Então, a gente tem nos serviços descentralizados aí muita coisa acontecendo, plataformas de empréstimo, plataformas para stablecoins, tem muita coisa nesse mundo da Decentralized Finance, e o Marketplace é um lugar onde você pode encontrar todas essas coisas. E o que é a UV Labs, ou a RSK hoje, né? Ela tem 5 escritórios aí espalhados no mundo, mais de 100 colaboradores aí, nossa equipe é bem grande, e mais de 100 parceiros também. A rede principal ela é pública, ela é open source, ela também serve para a gente criar as redes permissionadas, como eu mostrei para vocês. Tem diversos programas, até mesmo para aí patrocinar alguns projetos interessantes, então vocês podem depois dar uma olhada no Ecosystem Fund, nos programas de grants, até para criar projeto em cima da rede. E quando a gente fala em escritórios pelo mundo, em mais de 100 colaboradores, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, a minha área, eu trabalho como Developer Advocate. Então, a minha função é divulgar
a RSK no mundo, e, inclusive fazer workshops, quando era presencial, agora a gente está numa fase remota, né? Então tudo virou webinar. Então, fazer os webinars, fazer os workshops, participar de projetos, de POCs, ajudar as empresas a implementar as coisas. E só que o nosso time, ele está espalhado realmente no mundo. A gente tem duas pessoas em Buenos Aires, uma pessoa em Barcelona, uma pessoa que está ou no México ou em São Francisco, e uma pessoa em Singapura e eu no Brasil. E isso é um time. Então, a gente tem, por exemplo, para ter uma reunião mensal com o time inteiro, a gente faz uma reunião que seja mensal, porque para alguém a reunião acontece à meia-noite, não tem jeito. Mas é muito gostoso trabalhar num time desse jeito, ter essa diversidade toda e mesmo assim participar e as coisas caminharem, você vê a evolução das coisas, é muito gratificante. Eu gosto muito, é um ambiente muito legal de trabalho. E eu falar assim, eu trouxe uns 3 casos de uso só para assim, dar algumas ideias para vocês do que já tem funcionando aí. Um deles é a Money On Chain. Então, a Money On Chain, ela tem é um projeto, então, é mesmo, o Francisco acabou de me lembrar também que a gente tem uma pessoa nova, até que a pessoa mais nova que está na nossa equipe, ela está no Quênia, está na Quênia, Nigéria, em algum lugar da África, tá? Mas a gente tem nossa content developer, tá na África. Então a gente já tem gente aí praticamente em todos os continentes, isso é fantástico. E falando então, voltando para a Money On Chain, a Money On Chain, ela tem uma stablecoin de dólar que está colateralizada em Bitcoin, ou seja, a garantia para você emitir esses dólares é feita com Bitcoin. Óbvio que não é o Bitcoin diretamente, é o RBTC, porque ela está na rede da RSK, mas no fundo isso é bem transparente, dá quase que no mesmo. E não é só a questão do dólar, da stablecoin, que a gente chama de DOC, que é o dólar on-chain. Eles têm também 2 outros produtos para quem é holder de Bitcoin, por exemplo, que quer conseguir rentabilizar em cima dos seus Bitcoins. Você pode deixar os seus Bitcoins praticamente investidos na Money on-chain. E eles têm um terceiro produto que é para investimento também, mas para investimento mais de risco. Então, com um nível maior aí de risco. E eu até não tem tanto tempo assim que eu falei com o Gustavo Cunha, que é um cara aí da área financeira que eu gosto muito, que eu admiro muito, e eu expliquei tudo sobre a Money On Chain. Depois também vocês podem dar uma procurada no YouTube ou me chama, me avisa que eu mostro para vocês, tá? O próprio canal do Gustavo Cunha tá lá. E vale a pena vocês entenderem melhor como é que funciona isso. E até para quem não sabe o que é uma stablecoin, então a ideia de uma stablecoin é que ela primeiro é stable, né? Então ela vai valer a mesma coisa que um dinheiro de algum país. A maior parte das stablecoins elas funcionam atreladas ao dólar, ou seja, uma stablecoin é igual a $1. Mas essa stablecoin ela circula dentro no blockchain, ou seja, você não tem fronteiras. Você vai mandar o seu dólar de stablecoin, o seu DOC, no caso da Money On Chain, para qualquer lugar do mundo. Então, a gente tem aí um dinheiro sem fronteiras e as pessoas podem, nos seus países, fazerem as trocas de volta ou continuar fazendo transferências para as outras pessoas. Mas quando a gente emite isso, é importante vocês saberem que assim, tem que ter um colateral por trás, ou seja, tem que ter alguma coisa que garanta que aquela stablecoin é igual ao dólar que existe de verdade. Então é isso que a gente vê aí, que é super legal. E aí, para continuar, Alan, depois eu converso, eu falo mais no final até sobre essas mensagens. Eu vi que você mandou, mas eu não li ainda. Um outro projeto que eu gosto muito é o da Dextrade, que é uma plataforma business to business aí, relacionada à área de logística. Então, ela mexe aí com os entregadores, com carregadores, com os atores de uma cadeia de supply chain para fazer essas transações de forma que eles estão colaborando na mesma rede e isso acontece peer-to-peer e em tempo real utilizando o blockchain. Essa plataforma também está baseada na RSK.
E o terceiro caso de uso que eu trouxe para vocês é o da BitGive. Então, a BitGive tem o projeto que é o Give Track, que é para você ter um rastreamento de doações. Então, tudo que você está doando, para você saber para onde estão indo essas coisas. E, inclusive, eles estão com um projeto novo, que é até um fundo voltado para a Covid. A gente entra no site daqui a um minutinho, vou mostrar para vocês. E para vocês saberem mais de tudo isso, a gente tem um portal para os desenvolvedores, que é o developers rsk.co. A gente tem o conteúdo em português, que eu, no meu blog eu estou colocando conteúdo em português. Em algum momento a gente vai ter no próprio portal, ele vai ser no mínimo trilingue, né? Vai ser espanhol, inglês e português. Mas por enquanto eu estou colocando todo com o conteúdo, os workshops que eu já fiz, tá diretamente no solange.dev. Na newsletter, a gente manda de tempos em tempos para vocês, não é nada assim diário, é uma coisa que não vai inundar a caixa postal de vocês, mas a gente envia notícias. Tem a própria página aí dos webinars, para vocês saberem dos próximos, então agora vão ser quinzenais, né? Então daqui 15 dias já tem outro, que eu vou mostrar para vocês como é que a gente cria um nó local da rede da RSK. A ideia, o nó local é super importante para a gente de fazer desenvolvimentos, fazer testes. Antes até de ir para uma testnet, é melhor você trabalhar no nó local porque é mais rápido. Então é isso que a gente vai ver como é que cria e como é que interage com o nó local. Isso daqui 15 dias, quarta-feira nesse horário. E a gente tem o nosso canal de dúvidas no Gitter também. E aí eu vou ver, então, perguntas, vou ler as perguntas de vocês. Então, legal, Alan, que você acompanha o projeto, então, desde 2016. Tem outras, assim, a Blockstream tem também uma segunda camada, que é um pouquinho diferente aí do conceito da RSK. E, particularmente, eu gosto muito do que a gente faz na RSK. Eu vim para cá sabendo o que estava acontecendo. Gostei muito aí. E E é isso, até para vocês que estão aí assistindo, se vocês quiserem até mesmo entender mais, fazer parte, é só conversar comigo, pode entrar em contato comigo diretamente, pelos nossos próprios canais aí, e eu ajudo vocês no que precisar, o que vocês quiserem entender, o que vocês quiserem implementar na rede. Como é que as empresas monetizam os projetos na rede da RSK? Da mesma forma que no Ethereum. Então, você pode pensar que você, no caso, por exemplo, da Money On-Chain, que eles têm, então, o dólar on-chain, ele tem os outros dois, o Bitcoin 2x, e algumas coisas assim. Por exemplo, esses são sistemas financeiros onde, para você fazer essas conversões entre as moedas, você vai pagar taxas, e essas taxas é que são monetizadas pelo projeto. A gente tem no próprio projeto, tem outro que eu não pus aqui, mas tem um de joguinho, de jogo de cartas também, de uma plataforma de gamers, para ser bem exato, que também utiliza a rede da RSK. Então, da mesma forma como você vai monetizar um projeto no blockchain do Ethereum, ou você vai conseguir monetizar o mesmo projeto no blockchain da RSK. Por isso que eu falo muito até dos projetos de DeFi, que são os mais fortes, né? Mas você pode utilizar o blockchain para qualquer outra coisa. E aí ver como é que você vai cobrar por isso, né? Vai depender aí do que você está fazendo. Então, aqui eu até coloquei, então, o e-mail o developers, que é o e-mail genérico nosso, a nossa página de webinars. E até mesmo se alguém quiser participar com a gente, participar do time, pode mandar o e-mail para mim, que daí eu até encaminho melhor para vocês lá dentro, né? Eu consigo entender melhor o que vocês precisam. E eu vou entrar, por exemplo, em alguns links, eu posso mandar já isso aqui para vocês aqui mesmo no chat, que daí vocês já têm tudo. E, por exemplo, da BitGive, eu queria até mostrar para vocês, ó, foi lançado esse fundo para ajuda aí, um fundo de emergência relacionado à Covid, está super forte aí, o pessoal já tem muita gente já que doou nesse fundo, tá bem legal esse projeto, e aí depois você pode acompanhar o que aconteceu com isso, né?
Então, ó, tem mais 47 dias, já foi 60% da meta de 20 mil dólares, está em 12 mil dólares. E é super fácil daí de fazer as doações. Como eu mostrei para vocês o outro, por exemplo, da Money on Chain, tá? Que é a própria plataforma deles. Eu não tô com, ele vai pedir meu MetaMask, que eu devo estar na Hopsten, né? Que é a rede do Ethereum. Então agora, se eu entrar, ele não vai achar a minha rede, tá? Mas ó, tá aqui como é que funciona a Money on Chain com os próprios smart contracts. E eu respondo mais perguntas de vocês. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, pode perguntar. Enquanto isso, eu vou pegar o link do YouTube do Gustavo Cunha para passar para vocês. Que eu não estou com ele direto aqui. Tem que colocar mais alguma coisa em Infomoney, senão não vai. Tá? Então, por exemplo, no canal do Gustavo Cunha, que teve há pouco tempo aí, ó, tá até aqui. E aí eu vou deixar também esse link para vocês, então, quem quiser assistir, entender mais da Money on Chain. E como eu falei para vocês, então, agora eu estou colocando coisas aqui mais para ver se vocês têm mais perguntas, tá? Estou só esperando. Então, aqui no meu blog, tem todas esse já está lá, né? Já está no link. Então, eu mostrei para vocês, ó, desde eu comecei esse primeiro, que a gente começou em 27 de março, foi bem mais básico, tá? Para você criar o seu primeiro smart contract, dá para utilizar o GEF, publicar usando o GEF, criar um front-end, criar token RC20, utilizar o Truffle, Open Zeppelin, criar um token colecionável, tipo um CryptoKitties. Tem algumas coisas aí, e eu estou colocando os próximos materiais aqui também. E é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Então, hoje foi uma preparação para vocês entenderem até mais sobre a rede, entender aonde, qual é a evolução, qual é o desenvolvimento. Porque então, daqui 15 dias, a gente vai para a parte prática, ainda não está na página dos webinars, em breve estará. Os próximos webinars que vão acontecer. Então, o que vai ser em português é exatamente daqui 15, 14 dias, né? Então, que a gente vai acontecer o próximo webinar, onde a gente vai criar o nosso nó local. Tá? Essa semana, outros que vocês querem ver, aí estão em outras línguas, então a gente tem um em espanhol, falando de mineração, e um outro em inglês, que está no horário que para a gente está horrível, gente, porque vai ser às 6 da manhã, mas dá para ver depois, tá? Depois a gente pode esperar publicar no YouTube e dar uma olhada no YouTube. Porque esse vai ser bem legal, porque como a gente cria um site novo, fazer um upload de um site utilizando o Riff Storage, que eu mostrei para vocês. Então, o Riff, ele está começando a serem listados, tá? Ele já tem algumas. Então, por exemplo, se eu vier aqui, RSK, a gente vê que já tem alguns markets aqui acontecendo. Aí eu gosto bastante até do próprio token da RIF também. Que esse não é um para um com Bitcoin, né? Esse é um token utilizado para aqueles serviços da camada que eu mostrei para vocês, que é a camada acima da camada dos smart contracts. Bom, acho que é isso. Não vejo mais nenhuma pergunta por enquanto. Acho que está tudo em ordem, então. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho mais, então, do que é a RSK por agora. E espero vocês, então, daqui 2 semanas, na quarta-feira, às 7 horas, a gente começa, então, quinzenalmente a fazer projeto de novo.
A ideia dos projetos é focada nos desenvolvedores, mas mesmo quem não é desenvolvedor, se quiser tentar fazer, tentar acompanhar, geralmente é didático, é simples e vocês conseguem fazer umas coisas bem legais aí, tá bom? Então é isso. Muito bom, obrigada, Alan, pela participação. Obrigada pelas outras pessoas que estão com a gente aí. Paulo, William, o Eduardo, Luciano, Rafael. E eu estou à disposição de vocês, gente. O que vocês precisarem, podem contar comigo para a gente fazer projetos juntos, tá bom? Então é isso. Até mais. Espero vê-los de novo daqui 2 semanas no mesmo horário. Tchau, pessoal.